Vou entrar numa questão polêmica aqui de carro elétrico, mas acho que é importante aproveitar que você está aqui pra gente Sim. falar nisso, né? Que é o esportivo elétrico. Eu tava lendo uma notícia que o Camaro, ele parou de ser produzido, certo? Ele deu uma pausa Sim. com... Talvez permanente, né? É. E a gente tá vendo agora a chegada dos esportivos elétricos, essa conversa. Tem até a notinha que eu tava lendo, falava até da tentativa de trazer um Camaro elétrico, que acho que mataria uma galera aí fã do muscle car. Sim. Como é que a gente tá com essa coisa do esportivo elétrico? A gente tem carros potentes que fazem uma performance boa e são movidos a eletricidade hoje? Ó, eu vou dividir essa resposta em algumas partes. A primeira é a questão sensorial. O carro ele mexe com a gente de várias formas, né? Então você tem vibração, você tem as forças de aceleração, você tem até a questão olfativa, né? O couro ou o tecido, enfim. E o ronco é a questão auditiva. Assim, eu tenho um vídeo muito bom, cara, do Hamilton. Eu não lembro exatamente qual pista do Oriente Médio era, mas o Alonso estava testando um Fórmula 1 V10 que tem um ronco muito mais alto e muito mais agudo e encantador do que a Fórmula 1 atual, né? Que nem é elétrica, né? É híbrida, mas tem o turbo que abafa muito o ronco. E a reação instintiva do próprio Hamilton, que carrega muito essa bandeira da sustentabilidade, da eletrificação, mas mexeu no instinto dele, o sorriso dele, cara. Ele voltou lá para a época dele, quando ele começou a competir pela McLaren. Então, o ronco do carro, ele mexe com o nosso instinto de uma forma pouco racional, né? E isso é sensacional. O carro elétrico, você subtrai um dos 5 sentidos. Então, a experiência necessariamente ela é incompleta. Vamos deixar de lado questões de que cada um acredita em termos de sustentabilidade e tudo mais. Questão só dos sentidos. Subtraiu um. Não vem me dizer que fica a mesma coisa, tá? Não é. Seria como você comer uma comida invisível. Tinha aquela nota que a Harley Davidson elétrica ia botar o ronco artificial até. Exato. E é um pouco de piada isso, porque a Dodge também fez um Charger que tem uma caixa de som enorme, mas não é a mesma coisa, triste, gente. Seria quase um hambúrguer do futuro. Gente, não dá certo. Assim, não vai. Acho que é o pior dos casos. Acho que funciona se você assumir que é elétrico e não tem barulho. Porque se você carregar um peso morto para um barulho, gente, que você pode trocar para o som de vender pamonha, qualquer outro MP3 que você queira. Bota uma corneta e sai tocando o MC Ryan pela quebrada. Então, esportivo elétrico, já não temos um sentido da audição, tá? Agora, quando a gente tem termos de performance, o modelo atual do carro elétrico baseado em baterias de íon de lítio, que tem uma densidade energética pequena, e portanto precisa de uma bateria que é do tamanho do carro para ter performance e autonomia, pesa de 400 a uns 700 quilos. Em alguns casos, isso representa aí metade do peso do carro. Então, o carro ele acelera pior, ele freia pior, ele contorna curvas pior. É verdade que essas baterias estão na altura do assoalho, então o centro de gravidade é bem baixo, então você sente menos alguns desses efeitos. Mas é verdade que o carro meio que vira uma barca. Ele tem um poder de aceleração imenso. Isso é muito legal do elétrico, porque o torque dele é 100% entregue a 0 RPM. Você pisou, você tem toda a força disponível. Então, o torque de um carro elétrico é de quebrar o pescoço. É uma coisa alucinante. Mas é basicamente isso, porque você não consegue andar muito tempo na pista, porque esquenta muito a bateria, e a gente sabe, até pela experiência com o celular, o calor é o grande inimigo das baterias, né? Tanto que quando começa a superaquecer um iPhone, por exemplo, ele para de recarregar, né? Então o calor tem que ser evitado a todo custo. O carro elétrico que está andando na pista, ele vai perdendo performance, justamente para preservar a bateria, né? Então ele é mais pesado, ele não tem uma longevidade de performance e ele não tem o lado auditivo da experiência sensorial. Então, assim, de todas as alternativas, de todas as soluções que o carro elétrico pode ser interessante, o carro esportivo para mim é a pior de todas. Eu gosto da ideia da moto elétrica, do transporte compacto elétrico, e isso eu acho interessante. O esportivo elétrico, eu acho que nesse modelo de baterias de íon de lítio não chega em lugar nenhum. Agora, quem sabe no futuro a gente chega num outro modelo de bateria que nem existe ainda, alguma coisa com, talvez envolva um combustível líquido, mas ser um motor elétrico, aí sim, aí pode chegar em algum lugar. Agora, carregando meia tonelada de bateria... E você sabe uma coisa que me incomoda nisso? O combustível, quando está acabando, a massa dele evapora, deixa de estar ali no sistema. O carro elétrico, se ele está com 2% de bateria, você continua carregando os mesmos 700 ou 500 quilos de bateria, o peso morto. Então, essa é a questão que me incomoda no modelo de baterias de íon de lítio, né? O excesso de massa, e o carro pode estar com carga total ou quase sem nenhuma carga.
vai continuar pesando a mesma coisa. Nossa, isso em prova deve ter mudado muito o pensamento, né? Fico pensando numa... a de carro elétrico é a F100, nunca lembro. Ah, Fórmula E. Fórmula E, isso. Deve mudar muito a estratégia, né? Porque na Fórmula 1 eles usam quanto de combustível para pensar em voltas e tudo mais. A Fórmula E, na verdade, ela gira em torno desses problemas. Então, são provas curtas, sempre com curvas que são muito trancadas para você ter o máximo de regeneração possível, né? Feito pelo sistema de freios e ali pelo inversor de corrente e tudo mais. E também as curvas são apertadas para você não ter curva de alta velocidade, porque esses carros são pesados, então a performance não ia ser tão boa. Então, quando a curva de baixa, dá uma nivelada, não fica tão esquisito de assistir, né? Então, assim, é um espetáculo de baixa audiência, não tem muito uma cara de laboratório, porque é tudo padronizado, a parte de powertrain, a parte de bateria. Então, é um pouco de festa corporativa, para ser bem franco contigo. Que é um ponto que eu gostaria de ver mais na indústria, no sentido de, não de ter mais corporativo, no sentido de, eu gostaria que o carro elétrico fosse mais um laboratório. O que aconteceu? A União Europeia deu essa canetada de 2035, não dá tempo das fabricantes desenvolverem novas tecnologias. Tá todo mundo correndo, né? Então tá todo mundo, cara, vamos o que tem para hoje. Se você pegar o modelo de baterias e de motores de todas as marcas, é praticamente igual. Vai ter uma ou outra que vai ter uma bateria de estado sólido, você vai ter a Porsche que desenvolveu a arquitetura de 800 volts, que aí permite até uma potência de carga maior, esquentando um pouco menos e tudo mais. Mas são coisas meio incipientes. A massa, o volume, a enormidade de carros, te falo, tirando a casquinha, é tudo a lesma lerda, cara. Então, essa parte que me chateia. A gente está chamando de futuro, o negócio está extremamente estático por causa da caneta. Eu acho que se tivesse livre essa coisa da... Cara, vamos investir em tecnologias novas, criar incentivos, eu acho que a gente estaria colhendo frutos já. De muito mais diversidade de tecnologias diferentes, cada uma arriscando, tentando ser o novo CD, na época que o vinil estava ali em alta e aí foram aparecendo outras tecnologias e tudo mais. No final o CD ganhou, né? Ganhou por alguns poucos anos, mas tudo bem. Mas você vê a importância de você deixar as coisas livres para realmente você ter um avanço tecnológico, né? Então, eu acho que a gente sai um pouco perdendo nessa coisa da canetada da União Europeia. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Juliano Barata. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!